Olá, bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre classificação e nomenclatura dos seres vivos. No nosso cotidiano, nós temos o hábito de classificar e organizar as nossas coisas. Exemplo, quando fazemos compras, ao retornar do mercado, nós organizamos o que são produtos alimentícios, o que são produtos de limpeza e de higiene pessoal. E guardamos esses produtos em locais específicos. Por que a gente não guarda tudo junto? Porque se guardássemos tudo junto, na hora que precisamos utilizar, ficaria difícil de encontrar. Então, cada produto tem seu local específico para facilitar o cotidiano, para ser encontrado da melhor forma, certo? Na ciência, não é diferente. Os seres vivos, eles são organizados de acordo com as suas características, para que se possa compreender melhor esses indivíduos e conhecê-los melhor. Quem fez esse sistema de classificação que é usado até os dias de hoje, foi Linneu, em 1735. Linneu, ele propôs o sistema de classificação dos seres vivos, agrupando esses seres vivos de acordo com algumas características semelhantes e o seu grau de evolução. Linneu, ele era um botânico, zoólogo e médico sueco. Então foi quem propôs esse sistema que é usado até hoje. Segundo ele, a espécie é a categoria ou o grupo de indivíduos que é a unidade básica da classificação. É por esse grupo de indivíduos que se consegue classificar os demais grupos. O que é o conceito de espécie de acordo com Linneu? A espécie é um grupo de indivíduos semelhantes, com características semelhantes, que ao se cruzarem, eles vão gerar descendentes férteis. O que é gerar descendente fértil? Vão gerar os descendentes que ao se cruzar com outros indivíduos da mesma espécie vão gerar outros filhos. E assim, sucessivamente, mantendo então aquele grupo de indivíduos vivos, que não seja extinto, mantendo a espécie viva. Então ele toma por base a espécie como categoria de classificação. Pegando determinados indivíduos e comparando com outros, ele verificava se eram bem semelhantes ou não para fazer esses agrupamentos. Com essas análises, ele criou 7 grandes grupos, ou 7 grupos de classificação. A gente chama de categorias, grupos ou táxons. Categorias taxonômicas, porque a classificação biológica ela também é chamada de taxonomia, que nada mais é do que divisões de acordo com o grau de semelhança entre os indivíduos. Então, de acordo com Linneu, tendo por base a espécie, nós temos essas outras categorias aqui. Espécie, que é a base, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Certo? Então, a base de tudo é a espécie. Prof, mas pode acontecer de eu cruzar indivíduos de espécies diferentes, vão gerar descendentes? Pode, nós temos um exemplo, Uma égua com um jumento. Se a gente cruzar, vai dar o burro ou a mula. O bichinho existe? O animal existe? Sim, existe. Porém, ele é estéril. Ele não vai poder gerar filhotes. Eu não consigo gerar um filhote de um burro. São espécies diferentes, acabou por ali. Morreu esse indivíduo, acabou. Não existe outro. Certo? Então, a espécie ela é a base por quê? Porque ela vai garantir que esse grupo de indivíduos se mantenha vivo por longo tempo. Certo? Se a gente olhar um burro, um cavalo, eles têm características bem semelhantes.
né? Eles são muito parecidos, mas têm as suas particularidades, e essas particularidades é que definem ele em outro grupo que não a espécie. Eles pertencem ao mesmo gênero por terem essas características, mas não à mesma espécie, certo? Porque não vão gerar descendentes férteis. Bom, então, de acordo com Linneu, a espécie seria o grupo de indivíduos com mais características semelhantes. O reino, que está lá em cima, seria o que tem menos indivíduos semelhantes. O que engloba um reino? Um reino engloba todos os animais, por exemplo. Engloba aranha, peixe, estrela do mar, nós seres humanos, gatos, enfim, todos os animais que vocês conhecem, né, pertencem ao reino animal. As bactérias, os protozoários são outros reinos à parte, né, mas do reino animal, os animais que a gente conhece, né, que a gente pode enxergar, pertencem ao reino animal, então todos esses fazem parte desse mesmo reino, desse grande grupo. Aí, conforme eles vão se familiarizando, ficando semelhantes, eles vão sendo agrupados em grupos cada vez menores até chegar na espécie. A gente pode comparar a classificação como um funil. O meu aqui não ficou muito bonitinho, mas acho que dá para entender. Lá em cima, todo mundo conhece um funil, né? Então, tem a boca grande e depois ele vai afinando até chegar num caninho, onde passa algo bem estreito. Então, a boca maior seria o reino, onde entra tudo. Mas só vai sair lá embaixo algo bem selecionado, que é a espécie. Então, o reino é tudo. E conforme vai passando por este funil, chegando até a espécie, é feita a seleção, então é feito o estreitamento e cada vez mais agrupando de acordo com características semelhantes. Certo? Vamos ver um exemplo, né, na prática aqui, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona esse sistema de classificação. Então, vamos olhar aqui esses 3 exemplos: cão, gato e tigre. De acordo com a classificação lá de Linneu que a gente viu, a espécie ela é a base, certo? Então, aqui eu tenho os indivíduos mais semelhantes e conforme vai subindo até o reino, eu tenho menos semelhança entre os seres vivos. De acordo com a classificação de Linneu, tanto o cachorro quanto o gato, quanto o tigre, pertencem ao reino animal. O reino animal, ele abrange todos os animais, né, que a gente consegue enxergar. Aranha, insetos, peixes, répteis, mamíferos, anfíbios, enfim. A infinidade de animais pertence ao reino animal. As bactérias têm o reino próprio delas, os protozoários têm o reino próprio deles também, as plantas também têm o próprio reino. Reino animal, nós estamos incluídos no reino animal também. Então, aqui, pertence ao filo Chordata, ou seja, os 3 pertencem aos cordados, que são aqueles que têm coluna vertebral. A classe dos mamíferos, são animais que mamam. Ordem carnívora, o que significa? Animais que comem carne. Família. Bom, se nós observarmos as famílias aqui, gato e tigre pertencem à mesma família. Agora, o cachorro não. O cachorro ele pertence à família Canidae, que é dos cães, e o gato e o tigre da família Felidae, que é dos felinos. Então, eles têm características semelhantes. Gênero, então, a partir do momento que eles já não pertencem à mesma família, o gênero e a espécie já também não são mais nada semelhantes. É o que diferencia, então, o cachorro de um gato. Se observarmos aqui gato e tigre, até a família, eles são iguais, pertencem à família Felidae, dos felinos. Porém, quando chega no gênero, o gênero do gato é Felis
E o gênero do tigre é Panthera. A onça é do mesmo gênero que o tigre, é uma Panthera onça, tá? Já, então, gênero diferente, nome da espécie diferente, Felis catus, Panthera tigris. O que isso significa? Que, comparando cachorro com gato, tá? O que nós temos? Até a ordem, até esta classificação aqui, eles apresentam características semelhantes. Então, eu não consigo diferenciar um ser do outro. Eu não vou poder dizer, ah, não, esse com certeza é um cachorro. Ou não, esse com certeza é um gato. Não. Por quê? Porque eles têm características iguais até esse momento. A partir do momento que eu tenho famílias diferentes, que é o caso aqui do cachorro e do gato, então eu já começo a ter alguma particularidade desses indivíduos. E aí chega gênero e espécie. Na espécie, sim, aí são características bem pontuais daqueles indivíduos. Estrutura, modo de vida, constituição, enfim. Comparando gato e tigre, se nós observarmos, até a família é igual. Os dois são felinos. Porém, quando chega no gênero, diferenciam os dois. O gato, Felis, tem um tipo de estrutura e o tigre, que é Panthera, tem outro tipo de estrutura. Né? Algo que diferencia um do outro. Tá? Podem ser coisas sutis, pequenos detalhes, mas fazem a diferença e não permitem que eles fiquem no mesmo grupo. Certo? Então, aqui é um pouquinho da classificação. Lembram do funil? Reino abrange um monte, vai diminuindo, 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 chegando lá embaixo. São indivíduos bem semelhantes entre si, que a gente agrupa e formam, então, a espécie. Espécies semelhantes se cruzam, geram descendentes. Espécie é a base da classificação biológica. Bom, nós aprendemos a classificar os seres vivos. Agora, eu falei lá no início que nós também iríamos ver a nomenclatura. Classificação é classificar os seres vivos, é agrupar esses seres vivos em grupos de acordo com características semelhantes. A nomenclatura é dar nome, é dar uma identidade para esses seres. Mas por que a gente precisa disso? Observem aqui e depois nós vamos entender melhor a nomenclatura dos seres vivos. Observem aqui, canis familiares. É o nome científico do cão. Mas como é que nós chegamos nisso? Por que existe isso? Por que eu não posso simplesmente chamar de cão? Nós vamos aprender com a nomenclatura. Tá? Vamos observar exemplos aqui e entender um pouquinho de nomenclatura. Nomenclatura dos seres vivos, ou também conhecido como nome científico. Por que existe a nomenclatura dos seres vivos e eu não posso falar simplesmente em qualquer lugar que eu quero saber mais sobre o cachorro ou sobre o gato? Porque cachorro, gato, sim, são nomes populares dos locais, certo? Então, eu posso falar de cachorro aqui, mas em outro país, ou até mesmo aqui dentro do Brasil, não entenderem como cachorro. Cachorro eles chamam de outra coisa. Por exemplo, ali na Argentina, o cachorro é perro. Né? Se eu falar cachorro, eles ficam te olhando assim com cara estranha. Então, para não ter este problema, para que se conseguisse ter uma comunicação universal, Linneu, então, fez a nomenclatura, propôs um sistema de nomenclatura dos seres vivos, uma nomenclatura científica. Esse nome ele é escrito em latim, que é uma língua mãe, uma língua padrão. Então, em todo lugar do mundo que eu for, e se eu usar o nome científico
né, vão saber do que eu estou falando. Infelizmente não é uma língua muito falada, mas no meio acadêmico e científico, se nós colocarmos lá em pesquisas, né, em sites de pesquisa, enfim, vai sair, vai vir exatamente o que eu quero. Por exemplo, se eu colocar no site de pesquisa a palavra gato e der um ok, vai vir todos os gatos possíveis e imaginários. Agora, se eu colocar Felis catus, vai vir específico o gato doméstico que eu quero saber mais sobre ele. Assim como o cachorro, né? E assim por diante. Então, o nome científico existe para isso, para padronizar, para fazer uma linguagem universal das espécies. Mas para escrever este nome científico, existem regras específicas. Eu não posso escrever de qualquer jeito. Por quê? De acordo com o nome científico, eu consigo ver algumas características daquele meu animal. Vamos observar aqui, ó. O tigre que a gente viu antes. Então, o tigre, tá? O nome científico dele era Panthera tigris, certo? Como é que eu escrevo este nome? Primeiro nome com inicial maiúscula, segundo nome com inicial minúscula. O que significa cada um? Pantera significa o gênero a que ele pertence e tigris é um nome específico. Esse nome específico é o que vai me dizer que este indivíduo que eu estou falando é um tigre. Tá? Então, primeira regra, gênero com letra maiúscula, nome específico com letra minúscula. Os dois juntos formam o nome da minha espécie. Eu não posso dizer, por exemplo, que o tigre, o nome da espécie dele é tigris. Tá errado. O tigris sempre tem que ter um acompanhamento. O nome específico sempre tem que ter um acompanhante. No caso aqui do tigre é Panthera. Então, o nome científico do tigre, se me perguntarem, é Panthera tigris. Não é só tigris. A tigris é um nome específico, me define que, tá. Então, eu estou falando daquele animal específico, mas o nome científico dele é esse. Se eu quiser saber o gênero dele, beleza. Eu posso dizer que o gênero é Panthera, sem problema nenhum. Tá, ele é Panthera, dá para imaginar outros animais junto. Agora, se eu estou falando especificamente dele, é Panthera tigris. Outra coisa, nome científico, então, gênero, inicial maiúscula, nome específico, inicial minúscula. Ele está sublinhado aqui, não é para bonito no vídeo, enfim, né, na aula, não. Ele é destacado justamente porque ele não é nossa língua padrão, não é nossa língua oficial, né, a língua que nós usamos. Então, por ser em latim, ele tem que ser destacado do texto. Assim como quando escrevemos nomes americanos em textos, enfim, digitamos, ele também é destacado, né? Ele é usado em itálico. O nome científico, quando a gente vai digitar um texto, ele também tem que ser destacado, ele tem que ser colocado em itálico. Por quê? Porque não é a língua padrão. Tá? E quando nós vamos escrever manualmente, o destaque é sublinhar os dois nomes. Se eu for me referir somente ao gênero, não precisa ser sublinhado. Outra coisa, vocês podem ver muito que o nome científico, ele tá desse jeito aqui, abreviado. O gênero abreviado, P pontinho, tigris. Ah, tá errado. Não, não tá errado. Tá? Ele pode ser escrito da mesma forma. O gênero pode ser abreviado, mas o nome específico não. Eu não posso dizer Panthera T. Não. P ponto tigris, sim, mas ao contrário não existe. Tá? Se eu não sei o nome da espécie ou o nome específico dele, eu também posso usar, por exemplo, Panthera com a sigla SP, tá? Que significa uma espécie que eu não sei ainda, não defini ela qual é. Além desta regra, que é a regra principal, então ela é uma nomenclatura binominal, dois nomes, gênero e nome específico. Em alguns momentos, vocês vão ver que pode aparecer três nomes. Aí a gente pode pensar, não, mas de acordo com a nomenclatura está errado.
Depende da forma que estivesse sendo escrita, ele indica outras características. Temos dois exemplos aqui. Ele pode ter um subgênero ou uma subespécie. Vamos destacar aqui, ó. Subespécie, coisas diferentes aqui. Subgênero. Como é que eu sei isso aqui? O que é um subgênero, uma subespécie? Então, como é que eu falei antes ali? Como é que eu sei se eu estou falando de um subgênero ou de uma subespécie? O que é um subgênero e uma subespécie? O subgênero, vamos imaginar que nós tenhamos dois indivíduos que eles são bem semelhantes, só que tem particularidades nesse indivíduo daquele gênero. Ele não é só características do gênero e também não tem características suficientes para ser daquela espécie. É como se ele ficasse no meio do caminho. Então, esse meio do caminho eu tenho um subgênero. No caso aqui, é o nosso mosquito prego, que é o mosquito causador da malária. Tá? Então, aqui, ó, o nome desse científico, Anopheles nisoricus dorlige. Tá? Esse é o nome científico dele. Observem aqui, que o gênero, letra maiúscula, beleza. Nome específico, Darlige. Minúscula, certinho, de acordo com a nomenclatura. O nome da subespécie, subgênero, perdão, ele é entre parênteses com a inicial maiúscula, assim como o gênero. Só que o destaque é porque ele fica entre parênteses. Tá? Então, significa que logo após o gênero, se eu tenho um outro nome científico entre parênteses com letra inicial maiúscula, significa que eu tenho um subgênero dentro daquele gênero. Subespécie. A subespécie, esse aqui é o nosso gato selvagem africano. Então, o gato selvagem é Felis silvestris. Só que dentro da espécie dos gatos selvagens, foi descoberto que alguns deles tinham características mais peculiares, mais próximas e que diferenciavam do outro. Então, se criou uma subespécie dentro daquela espécie, ou seja, um outro grupo com um pouquinho mais de diferença. Nesse caso, Felis silvestris líbica, que é o nosso gato selvagem africano. Sempre a subespécie vem depois da espécie. Então, de acordo com a nomenclatura, gênero, nome específico, subespécie. Gênero, inicial maiúscula, nome específico inicial minúscula, subespécie também minúscula. Todo ele sublinhado, tem que ser destacado, de texto sempre. Essas são as regras da nomenclatura. Então, lembrando, a nomenclatura científica ela é importante para que a gente consiga, então, em qualquer lugar, universalizar, padronizar o nome das espécies. Nomenclatura ela é binominal, o padrão é binominal, que foi o que Linneu propôs em seu estudo. Certo? A aula de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.